Agora eu vou explicar um pouquinho mais. Eu vou explicar um pouquinho mais devagar né, só uma revisão, porque a gente tem que continuar o conteúdo. Porque eu não posso estar atropelando todo o conteúdo da matéria. Então a gente vai dar uma revisada naquela questão da velocidade média lá, né? Que acho que não ficou muito claro com todo mundo. E a questão de movimento uniforme. Agora, para essa aula, a gente vai estar introduzindo a análise gráfica do MU, certo? Do movimento uniforme. Vamos entender como esse movimento uniforme se funciona a partir de um gráfico, certo? E também iremos introduzir já os conceitos do movimento uniformemente variado, certo? A gente vai entrar no conceito de aceleração, variação da velocidade, certo? Umas duas equaçõezinhas conhecidas aqui da cinemática, no caso que nós vamos utilizar para esse tipo de movimento, certo? E essa aula, ela vai ter, eu planejei com o pessoal do cursinho, a gente vai ter 2 dias essa aula, certo? Nessa primeira parte, a gente vai estar comentando, né, no quesito do movimento uniformemente variado. Estaremos comentando os aspectos iniciais, onde a gente pode aplicar ele, certo? Eu vou dar uns exercíciozinhos aqui, certo? Para eu exemplificar tudo certinho aqui. E na segunda aula, a gente vai entrar mais a fundo no quesito da velocidade do movimento uniformemente variado na queda livre, certo? No lançamento vertical, em que se trata da maior aplicabilidade desse conceito na queda livre, quando a gente vai fazer as questões de vestibular, e também vamos ver a análise gráfica, que requer um pouquinho mais de atenção, certo? Um pouquinho mais de calma para que a gente deixe muito bem as coisas bem claras aqui, certo? Bom, já deu 7h35. Outra coisa, pessoal, Ana, a gente vai começar a aula agora, tá? A gente vai começar a aula agora. Eu só tava dando um norte pro pessoal aqui para todo mundo saber o que a gente vai comentar tudo certinho aqui, né? Então agora vamos. Então agora a gente vai dar início à nossa aula aqui, certo? Dando uma pequena revisão sobre os conceitos que eu trabalhei com vocês na semana passada, certo? Então vamos compartilhar a tela aqui. Vamos iniciar a transmissão. Pessoal, por enquanto, não sei se vocês chegaram a fazer a lista de atividade, a lista de exercícios que eu dei para vocês. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara, né? Deem esse feedback para mim enquanto vai rolando a aula aqui, certo? Eu vou lendo tudo certinho, né, para que a gente fique, para que eu fique sossegado, digamos o seguinte, para que eu fique sossegado, para que eu saiba que vocês estão entendendo bem, certo? Bom, a gente vai, deixa eu só entrar aqui. Só dando aquela reintroduçãozinha, né? Como que eu faço uma pequena revisão, certo? Eu tratei com vocês o conceito da velocidade média, certo? Em que eu expliquei as 3 formas de você calcular a velocidade média a partir E o negócio não está iniciando? Agora foi. A partir de outras velocidades, certo? E com espaços de mesmo módulo, certo? E eu dei 3 formas de vocês fazerem, né? O método físico, que é o método que eu não recomendo, porque ele é muito trabalhoso, o método matemático e o método bisurado, o método macete. O método matemático, certo? Ele é um método que é geral para tudo, certo? Pode não ser 3 ou 4, 5 velocidades, geralmente vai ser 3. Quando vocês tiverem que lidar com isso, geralmente vai ser 3. Então, a velocidade média, ela é dada pelo número de velocidades dada pelo exercício dividido pela soma do valor de cada velocidade. Então, V1 mais 1 sobre V2, né? Isso aí sucessivamente, né? Sucessivamente até um número N de velocidades aqui. Tudo bem? Esse é o método matemático que vocês aplicam para qualquer situação, né? No caso, dando 3 velocidades, 4 velocidades, enfim. Agora o método bisurado, que é o método em que você só vai utilizar para quando o exercício pedir a velocidade média de um corpo que esteja submetido a 2 velocidades somente, a dois trechos de mesmo módulo com velocidade diferente. Então,
minha velocidade média vai ser igual ao dobro do meu produto pela soma das velocidades, né? Bom, dado aqui, então, né, a gente já deixei aqui, já revisamos aqui o conceito da velocidade média nesse quesito aqui, que é um quesito um pouquinho mais chato de você entender, certo? E também falamos sobre a equação horária dos espaços, o famoso sorvete, né? S igual a S0 mais VT, né? Lembrando que isso aqui é uma função de primeiro grau, certo? Isso aqui é uma função de primeiro grau. Lembrando que as minhas principais variáveis, né, nessa função será a de S e a de T, certo? O tempo vai estar em função do meu espaço, certo? S0 vai ser o coeficiente linear da minha equação. Ou seja, quando eu tenho uma função de primeiro grau aqui, fazendo um gráfico de S em T, certo? E eu fizer uma reta qualquer aqui, certo? O momento em que essa reta interceptar com o eixo S vai ser meu espaço inicial. Podendo ele ser tanto positivo, ele pode interceptar tanto dessa forma, como eu mostrei aqui, como dessa forma aqui. Perdão, deixa eu refazer aqui. Como dessa forma aqui, né? ST, ele pode interceptar por aqui também. Aqui vai ser o meu espaço inicial. Tudo bem, pessoal? Ou vai ser meu espaço, né? A gente pode dizer que vai ser meu espaço para quando o meu tempo for igual a zero também, né? Lembre-se que aqui, ó, ele tá nessa parte aqui, o tempo é igual a zero. Tudo bem? S0 vai ser meu coeficiente linear, meu espaço inicial. Bom, agora, a minha velocidade, ela vai ser o coeficiente angular da minha reta. Como assim, Rafael? Coeficiente angular, vocês vão ver isso melhor quando vocês tiverem aula de função em matemática, né, e geometria analítica, que trata da seguinte questão. Esse coeficiente, ele vai definir a angulação, certo, da minha reta. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, né, temos um gráfico de S em função do tempo, certo? E eu vou fazer, por exemplo, vou traçar uma reta aqui, certo? Vou traçar uma reta nesse ponto aqui. Aqui nesse caso, meu espaço inicial está sendo aqui, nesse pontinho pequeno, né? Aqui está meu espaço inicial. E agora, o meu espaço final, ele vai ser da seguinte, ele vai ser definido, ou perdão, espaço final não. Minha velocidade vai ser definida da seguinte maneira, certo? Lembre-se que a gente tem aqui, certo? Temos a formação aqui de um triângulo retângulo, né? Estamos falando do plano cartesiano ortogonal, certo? Em que aqui, eu posso dizer nesse caso, daqui até aqui é definido, certo? Definido a minha variação de espaço. E a minha base vai ser a minha variação de tempo. Lembre-se, eu estou falando de variação, por que não espaço e tempo? Porque aqui nesse gráfico você vai ter que verificar a medida de cada segmento formado. Então, nesse caso aqui está a medida desse segmento aqui, que eu estou falando que é a minha variação de tempo, e a medida daqui até aqui, certo? Como você estivesse tratando de uma forma geométrica normal, certo? E esse coeficiente angular, ele é definido, né, por uma razão trigonométrica, dado um ângulo alfa que eu tenho aqui, em que ele é formado com a minha horizontal, certo? A minha velocidade vai ser igual à tangente do meu ângulo alfa. E nesse caso, quando vocês forem ver em relação trigonométrica, a tangente é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. E nesse caso, aqui, o cateto oposto é o lado que está oposto ao ângulo, e nesse caso é o lado de medida ΔS, então velocidade é igual a ΔS pelo cateto adjacente, que aqui nesse caso é o lado de medida ΔT. Então a gente entra, né, isso confirma de novo a nossa conhecidíssima fórmula de ΔS sobre ΔT. Tudo bem, pessoal? Bom, dado aqui o conceito matemático de tudo, de quando você for analisar um gráfico, certo? Existem basicamente dois tipos de gráfico, né? Nesse caso, no movimento uniforme, esse gráfico de espaço em relação ao tempo, ele é definido por uma reta inclinada, tudo bem? Se a reta for constante, se a reta for, por exemplo, né? Se nesse caso eu tenho
né, meu espaço em função de um tempo, e essa reta for paralela, isso significa que o espaço ele é constante, ele é paralelo ao eixo T, tá? Isso significa que o meu espaço é constante, ele não muda, tudo bem? Ele não muda. Por isso, eu posso dizer que esse corpo está em repouso a partir da análise desse gráfico. No movimento uniforme, certo? É aquilo que eu mostrei para vocês, né? O gráfico, ele vai ser uma reta inclinada, né? Dado a característica da função em que ele assume, certo? Em que a equação horários e espaço assume. Porém, lembre-se que no movimento uniforme, se eu colocar isso, se eu colocar em função do tempo, a minha velocidade, certo? Como o meu movimento ele é uniforme, né? Lembre-se que na definição de movimento uniforme, a minha velocidade escalar ela é constante. Ela é constante a vida toda, certo? E quando eu digo que a minha velocidade ela é constante, eu posso dizer que a equação característica, certo, a minha função característica da velocidade em função do tempo, ela é uma função constante, certo? Podendo estar em qualquer lugar. Mas ela só se adota dessa maneira? Não. Ela pode se adotar também dessa maneira aqui, ó. Minha velocidade aqui. E se minha reta estiver aqui, né? Nossa senhora, Rafael, que confusão é essa? Tá negativo? O que quer dizer? Lembre-se, quando a gente está tratando-se do eixo da velocidade, aqui a velocidade está assumindo um caráter negativo. Lembra quando eu expliquei que os sinais nas expressões da velocidade eles definem basicamente se meu corpo está se movimentando a favor ou contra a trajetória que eu estipulei? Nesse caso, aqui minha velocidade ela é maior que zero. E aqui a velocidade ela é menor que zero. Aí a gente entra nas definições de movimento progressivo e movimento retrógrado, né? Movimento progressivo vai a favor da minha trajetória e o movimento retrógrado vai contra a minha trajetória. Pode ser também chamado de movimento retrógrado ou regressivo. Então, aqui nesse caso, toda vez se você ver um gráfico desse tipo aqui, certo? Isso significa que a minha velocidade ela é maior que zero, logo meu movimento ele é progressivo. Ele é progressivo e uniforme. E nesse caso, o meu movimento ele é regressivo ou retrógrado e uniforme. Tudo bem? Gente, dúvidas por aqui, por enquanto? Dúvidas? Respondam rapidinho, se vocês puderem, se aí no chat, se vocês têm algumas dúvidas ou não. Tá bem claro essa parte aqui? Que é a parte que a gente está finalizando. Não? Bom, por enquanto aqui responderam que não tinham dúvidas, certo? Eu vou. Só deixa eu dar uma lida na mensagem da chamada aqui, só, para confirmar. Bem, por enquanto não. Né? Então, como seria um exemplo disso aplicado numa questão de Enem? Olha, a análise gráfica em si, no Enem, ela não cai tanto. Ela não cai tanto. Eu vou ser bem sincero, ela não cai tanto. Mas, caso o Enem peça uma coisa disso aí, né? Ele vai te dar, basicamente, ele vai te dar dois tipos de gráfico. Ou a velocidade em função do tempo, como eu defini aqui, certo? Ou, né, como eu defini aqui atrás, o espaço em função do tempo. Tudo bem? Mas o movimento uniforme, que nem eu acho que eu não cheguei a falar para vocês, mas o movimento uniforme em si, pro Enem, ele não cai tanto assim. Ele não cai tanto. O que cai mais é o movimento uniformemente variado. E até é comum, até nas questões de Enem, ele acabar juntando essas duas modalidades de movimento. Né? Ele vai dar que, por exemplo, um corpo digamos, o corpo está em movimento uniforme e ele se encontra, sei lá, 20 metros à frente de um corpo que está em movimento acelerado. Aí, geralmente, ele vai pedir o tempo de encontro, né, em que esses dois corpos vão fazer. Aí você vai ter que igualar a equação de posição de cada um, né? Mas eu vou deixar isso mais bem claro daqui para frente, porque a gente vai ver movimento acelerado, vocês vão ver qual que é a equação de movimento, certo? No movimento, a equação horária da posição no movimento uniformemente variado. Questão de gráfico aqui em física, principalmente quando se trata de cinemática, eu não vi cair muitas.
Mas, como aqui, né, eu tô tentando deixar o conteúdo mais completo para vocês, porque isso aqui cai em exercícios de vestibular, né, por exemplo, uma FUVEST, uma Unicamp, né, uma Unesp da vida, certo? Principalmente quem faz concurso, acho que uns concursos que exigem ensino médio e tal, as bancas da VUNESP, né, eles pedem esse tipo de exercício, certo? Então já vou deixar bem claro. Tudo certo? Beleza, Sofia. Obrigadão pela dúvida. Galera, vão perguntando aí. Opa, sim, beleza. Então, galera, continue perguntando aí se tiverem alguma dúvida. Podem ligar o microfone, me interromper, fiquem à vontade. Tudo bem? Tá, agora a gente vai introduzir, né? Agora a gente vai pro derradeira matéria de movimento uniformemente variado. Esse movimento aqui, a gente tem que eu vou tratar ele com muito carinho com vocês, porque ele é a forma de movimento que mais cai no Enem. Porque ele é um movimento mais comum, certo? É difícil você achar corpos que estejam em movimento uniforme certinho na natureza. Você vai ver, sei lá, isso digamos, no espaço, por exemplo. Né? Isso você vai ver numa análise no espaço, na astronomia. Aí sim, digamos que esses corpos encontram-se em movimento uniforme. Ou até em ondas também, né? Quando vocês forem ver em ondas, essas ondas elas transitam de uma forma uniforme também. Porém, quando a gente vai falar de, pô, eu quero dirigir um carro, não sei o que, tal, quero aplicar num carro, numa bicicleta, o movimento ele é acelerado. Isso significa, porém, no movimento uniformemente variado, acontece da seguinte maneira. Ela é na definição, né, como eu coloquei aqui, ela trata-se de uma forma um pouco mais comum e complexa de movimento. Nele ocorre a variação temporal da velocidade. Então, opa, né, no movimento uniforme, né, a minha velocidade ela era constante. Aqui, o pintinho ele se movia sempre da mesma maneira, certo? Em espaços iguais, em intervalos de tempo iguais. Porém, no movimento uniformemente variado, o meu pintinho, por exemplo, ele vai começar e vai voar, sabe? Vai. Só que essa variação da minha velocidade, ela ocorre de maneira constante. Ou seja, eu até me equivoquei no meu primeiro exemplo aqui, certo? Ou seja, ele vai aumentando, ele vai ficando mais rápido conforme o tempo. Mais rápido ou até mais lento, certo? Essa variação ela ocorre de maneira uniforme, por isso ele é uniformemente variado. A minha velocidade ela vai se alterando, porém ela se altera de forma gradativa é, e constante, certo? Ou seja, ela é bem gradual, certo? E nisso daí, falando dessas questões aqui, a gente vai ser apresentado a uma nova grandeza, que é a aceleração. A aceleração ela é o fator da física, é uma grandeza física, que vai definir, certo, a variação da velocidade, certo, em relação ao intervalo de tempo decorrido, certo? Ou nesse caso, como se na velocidade se na equação da velocidade a gente tinha, né, na velocidade média, a gente tinha definido como na interpretação do senso comum, né, quanto tempo a gente demora para poder atingir tal espaço, tal distância. Nesse caso da aceleração, eu vou medir quanto tempo demora para eu atingir uma determinada velocidade, certo? Basicamente isso, da minha variação da minha velocidade. Basicamente isso. Porém, ela tem uma aplicação muito mais real, né? Ela é mais comum. Quando eu dou as minhas aplicações aqui, né? Você encontra muito isso no caso de, sabe, eu acho que é drafting, né? Drafting ou rafting, que é aqueles testes de velocidade que os carros fazem para ver, para acelerar, tipo, sabe? Quando você quer, por exemplo, tal carro é um super esportivo porque em menos de 2 segundos ele atinge, por exemplo, 150 por hora, certo? E outra coisa que a gente tem que lembrar, que eu gostaria também de comentar, certo? Ao a gente desenvolver, certo, a minha equação de aceleração, meu ΔV sobre meu ΔT, e se eu passar o meu tempo multiplicando, né, multiplicando o tempo em ambos os lados, a gente tem a minha variação da velocidade
igual a minha aceleração vezes o tempo, certo? Porém, lembre-se o seguinte, aqui nesse caso, entre a aceleração e o tempo, concordo comigo que terá maior aceleração, dado que a gente vai atingir uma velocidade, certo? Concordam comigo que quanto maior a minha aceleração, menor o tempo para que eu chegue a essa velocidade? Concordam comigo? Certo? E concordam que quanto menor a minha aceleração, mais tempo eu demoro para poder chegar a essa velocidade, para variar a minha velocidade? Concordam? Certo? Funciona mais ou menos da mesma coisa que a situação da velocidade, né? Em que a minha velocidade é igual ao meu ΔS sobre o meu ΔT. Certo? Funciona praticamente da mesma forma. Certo? A aceleração e o tempo, nesse caso, são grandezas inversamente proporcionais. Se eu mantenho uma velocidade, eu tenho que aumentar a minha aceleração, né, em uma vez, diminuir meu tempo, né? Se eu dobrar a minha aceleração, eu tenho que diminuir meu tempo pela metade. Se eu diminuir minha aceleração em 3 vezes, eu triplico o meu tempo para atingir uma velocidade. São grandezas inversamente proporcionais. Uma vez que uma aumenta, outra diminui na mesma proporção. Tudo bem, pessoal? Bom, como que a gente faz isso aqui? Digamos, como que a gente faz um exercício desse tipo aqui? Geralmente, ele vai dar o seguinte maneira, ele vai falar que, por exemplo, outra coisa que seria até de explicar. A aceleração no sistema, a unidade de medida da aceleração no Sistema Internacional de Unidades, ela é definida por metros por segundo ao quadrado. Como que eu faço essa leitura? Né? Eu posso dizer que a cada 1 segundo, a minha velocidade varia em, sei lá, digamos que a minha aceleração é 1. Isso significa que a cada 1 segundo a minha velocidade aumenta 1 metro por segundo. Eu ganho 1 metro por segundo, certo? Porém, acelerar um corpo não significa necessariamente você aumentar, certo? Essa velocidade para mais. Acelerar um corpo também significa você freá-lo, certo? Você diminuir a sua velocidade. E nesse caso, a gente entra com a seguinte definição, certo? Só ver o horário aqui, certo? Temos mais meia hora. A gente vai chegar com as seguintes definições de movimento acelerado e movimento retardado, certo? Bom, por exemplo, eu tenho um corpo, certo? Eu tenho um corpo, certo? Que está, né, se movendo da esquerda para a direita. E eu adoto como meu sentido de orientação positivo da esquerda para a direita, certo? E eu coloco que a velocidade desse corpo está apontada para a direita, certo? Isso significa que, nesse caso, a minha velocidade ela é maior que zero, né? Porque ela está indo a favor do sentido da trajetória que eu estipulei. Então, a minha velocidade ela é maior que zero. Ok, nesse caso aqui. Agora, se eu coloco mais uma seta, mais um vetor, aqui a gente vai estar... coloque na cabeça essa palavra que talvez seja nova para alguns. Vetor, certo? Coloque na cabeça de vocês agora que a aceleração esteja nesse mesmo sentido da velocidade. Ela está crescendo, certo? Então, se eu vou até dar uma brincada aqui, vamos fazer o seguinte, que a velocidade é um trabalhador que está querendo entrar em greve. E a aceleração também. Né? Então, os dois estão... Então, se a aceleração também está querendo entrar em greve, certo? Indo para a direita, logo, a aceleração ela está, em tese, somando a causa. Tudo bem? Como ela está somando a causa e ela está no mesmo sentido, certo? Da minha velocidade, eu posso dizer que a minha aceleração, ela também está no mesmo sentido da velocidade e no mesmo sentido que eu estipulo para a sua trajetória, para a trajetória do corpo. Nesse caso aqui, a minha aceleração, ela é maior que zero.
Sobre isso, a gente pode estar definindo esse tipo de movimento. Então, ele é um movimento, certo? Acelerado e progressivo. Tudo bem, pessoal? Ou até vamos só inverter aqui para deixar mais claro, né? Movimento, por a velocidade ser maior que zero, ele é progressivo, certo? Se minha velocidade é maior que zero, ele é necessariamente progressivo e ele também é acelerado, porque a minha aceleração ela é maior que zero, minha velocidade está aumentando gradativamente. Tudo bem? Bom, agora vamos para uma outra situação, certo? Vamos desenhar essa mesma situação. Meu corpo está indo para cá, certo? Adoto meu sentido positivo, certo? De trajetória. E meu corpo, digamos que ele está indo com a mesma velocidade, porém a minha aceleração está contra essa velocidade, certo? Então, nesse caso, temos a seguinte questão. Minha velocidade está no mesmo sentido da trajetória, então meu movimento é progressivo. Beleza, necessariamente ele é progressivo. Ele é maior que zero. Porém, a minha aceleração está contra a minha trajetória, certo? Ele está contra a minha trajetória e ele está contra o sentido da velocidade. Então, nesse caso, a minha aceleração ela é menor que zero, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem um movimento progressivo, certo? Porém, na prática, o que ele está fazendo? É um carro freando. Então, ele está vindo, freou, e vai, por exemplo, até o repouso. E parou. Se ele freou e parou, isso significa que ele foi diminuindo essa velocidade, certo? E minha aceleração é menor que zero. Logo, a gente define isso, com esse tipo de movimento, como movimento progressivo e retardado, certo? Esse movimento ele é progressivo e retardado. Ele continua indo para essa mesma direção, ele continua indo para o meu sentido que eu estipulei como positivo de trajetória, porém ele vai freando, né? Falando, digamos, colocando na realidade, ele vai freando, certo? Ele vai diminuindo a sua velocidade, certo? Agora vai começar a confusão e eu vou explicar bem devagarinho para vocês como vai funcionar. E se acontece, por exemplo, né? Minha bolinha, eu estipulo como meu sentido da esquerda para a direita, meu sentido positivo, e minha bolinha, ela está indo para a esquerda. A minha velocidade está indo para a esquerda, certo? Porém, a minha aceleração continua, certo? Bom, o que a gente pode definir aqui? Como a gente estudou, se a minha velocidade ela está indo contra o sentido que eu estipulei para a trajetória, isso significa que se ele tem velocidade para a esquerda, logo implica que o movimento ele é regressivo, ele está voltando, certo? Então, minha velocidade ela é menor que zero nesse caso aqui. Porém, a minha aceleração é positiva. Nesse caso, ela está indo a favor do sentido da minha trajetória. Agora, prestem atenção, que isso aqui vai confundir muita gente, certo? A aceleração, ela implica na alteração da velocidade. E não necessariamente se ela está indo, vamos dizer, contra ou a favor da minha trajetória. Quando, nesse caso, a minha velocidade ela está aumentando para a esquerda, ou seja, digamos que aqui eu tenho um zero e para a minha direita é o mais infinito e para o menos infinito. E meu corpo está se movimentando na direção do menos infinito. Só que a minha aceleração ela está indo para o mais infinito. Concordam? É o mesmo caso da greve. Digamos que a minha velocidade ela é a favor da greve, mas a minha aceleração ela não é a favor da greve. Então, logo, não está contribuindo para a greve, não está contribuindo à causa. Isso significa que a minha velocidade, embora ele seja regressivo, né, ele é um movimento regressivo ou retrógrado, mas a minha aceleração, pelo fato de estar contra o sentido da trajetória da minha velocidade,
ela está diminuindo. É como se ele fosse do zero até, sei lá, ao infinito, porém ele vai diminuindo essa velocidade. E nesse caso, ele é retrógrado e retardado. Tome cuidado para não confundir isso aqui. Retrógrado eu defino em relação ao meu sentido do movimento, ao sentido em que a velocidade está apontando. E retardado eu defino como o sentido em que minha aceleração está apontando. E nesse caso, certo? Por exemplo, a minha velocidade era em menos 10 metros por segundo. Depois de um intervalo de tempo, a minha velocidade vai ser 5 metros por segundo. Nesse caso aqui, ele é retardado. Perdão, menos 5 metros por segundo. Nesse caso aqui, é retardado. Por incrível que pareça, é o nome, retardado. Você está. Nunca ouviu. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, retardar o movimento. Retardar, vamos dizer, retardar o processo. Retardar o processo significa você diminuir a velocidade desse processo. Nesse caso, tá bom? É estranho, né? Não, tudo bem, tudo bem. Confunde mesmo, tá? Então, retardado eu estou definindo para a minha aceleração e retrógrado eu estou definindo para a minha velocidade. Bom, dado isso aqui, velocidade e aceleração parecem sinônimos. Consegue dar a dica? Perdão, vamos ver. Velocidade e aceleração parecem sinônimos. Consegue dar uma dica para separarmos uma da outra? Ó, uma dica para separar uma da outra é meio difícil. Mas define, acho que lembre dessa questão. Lembre da seguinte situação. Imagina que, sei lá, você está junto com a sua mãe e você tem algum evento programado, certo? E a sua mãe, ela está dirigindo o carro, né? E você tem que chegar num tempo, certo? Chegar num tempo. E o que você fala para sua mãe? Mãe, acelera esse troço, né? Por favor, aumenta a velocidade desse treco, tudo bem? Percebam o seguinte, é que a gente escuta como acelerar é aumentar a velocidade, nesse caso aqui. A gente está definindo como aumentar a velocidade. E frear está definindo como diminuir a velocidade. Agora, velocidade é a alteração do meu espaço, tá? Velocidade significa, por exemplo, como por exemplo aqui, eu estou dirigindo um carro aqui, estou numa estrada, certo? E a famosa velocidade cruzeiro. Eu vou ficar aqui, estou numa velocidade legal, certo? Estou variando o meu espaço em um determinado tempo, certo? Tô lá, tô de boa, certo? Então lembre dessa situação. Velocidade, você lembra de velocidade cruzeiro? É a forma como eu estou me movimentando. Se ele está, digamos, aumentando, variando o seu espaço. A aceleração ela se entende no quesito de você aumentar a sua velocidade, aumentar ou diminuir essa velocidade, certo? Se ele falar que no exercício que ele freia em, vamos dizer, ele está se movimentando, ele freia em uma aceleração de ele freia em 5 metros por segundo ao quadrado, isso significa que ele vai diminuir essa velocidade, ele está desacelerando até o ponto que, por exemplo, às vezes ele para, né? Ele para ou ocorre inversão de sentido, certo? Nesse quesito aqui, aí é você estudando e você reaplicando. Eu não tenho muitas dicas. O que eu posso definir para você é que a velocidade ela é a variação de espaço, enquanto que a minha aceleração é a minha variação de velocidade. Tudo bem? Certo? Aí você vai ter que certo, beleza, Sofia. Aí eu fico devendo para você um jeito, vamos dizer, aqui na hora para você para diferenciar os dois. Eu consigo fazer isso explicando fisicamente, tá bem? Aí é estudando. Bom, lembrando que velocidade e aceleração são grandezas diferentes. Bom, existe mais um caso aqui, certo? Que até vocês vão achar estranho, né? E o que se acontece, por exemplo, se meu corpo, né, definindo o meu sentido da esquerda para a direita, positivo. Se tanto a minha aceleração quanto a minha velocidade estão apontados para lá. Concorda que a velocidade... Agora a gente entra naquela mesma analogia. A velocidade quer fazer greve, a aceleração também. Então eles estão somando a causa. Porém, aqui eles estão contra o sentido da minha trajetória. Então minha velocidade está sendo menor que zero, certo?
E a minha aceleração está indo também menor que zero. Porém, nesse caso, a gente fala assim, tá, minha velocidade é menor que zero. Né? Então, meu movimento ele é necessariamente retrógrado ou regressivo. Porém, a minha aceleração também é menor que zero. Isso significa que ele está retardando o movimento? Não, porque ele está apontando para a mesma direção da aceleração e da velocidade. Então, nesse caso, certo? Meu movimento ele é retardado, ele é retrógrado e, ó, você já viu que eu até confundi aqui, ó. Ele é retrógrado e acelerado. Estranho, né? É estranho. Então, então simplesmente fazendo um resumo para que vocês entendam basicamente o seguinte. Estão vendo que para quando ambos as grandezas, velocidade e aceleração, possuem o mesmo sinal, né? Eles possuem o mesmo sinal, eles são positivo ou negativo, o movimento ele é acelerado. Se as grandezas possuem sinais diferentes, o movimento é retardado. Certo? Ou, sei lá, confundam ou também lembre-se do joguinho de sinal, né? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. Entendeu? Né? É meio estranho. Essa é a analogia que eu consigo dar para vocês. Então, se os dois são positivos, se os dois são positivos ou se os dois são negativos, ambos os movimentos são acelerados. Só que aí um vai se diferenciar por um ser progressivo e o outro ser retrógrado. Se os dois se um for mais ou menos, se um for mais e menos ou mais, os dois são retardados, certo? Ou seja, você tem uma grandeza que não está agindo a favor da outra, certo? Nesse caso aqui, a gente está contando a aceleração. Beleza, pessoal? Definido isso aqui, ó, temos mais 20 minutos. Bom, agora a gente vai entrar nas equações, certo? Definido tudo isso aqui, a gente vai entrar nas equações. Em uma equação, vou ver se consigo chegar na outra. Nas outras. Tem mais uma. Tem 3 equações, certo? Uma equação vai ficar lá para a próxima aula. Eu vou tentar explicar 2 aqui, certo? Se não der, vai ficar as outras para a próxima aula, tudo bem? Bom, opa, só acionei a coisa errada aqui, né? Então, definido isso aqui no slide, certo? Deixa eu esperar, pelo jeito não tá. Agora foi. Definido isso aqui no slide, certo? Ó, lembre-se que o movimento é retardado progressivo, V maior que zero, aceleração menor que zero, né? Tudo certinho. Leiam depois aqui o slide quando vocês forem estudar, certo? A gente vai chegar em 2 equações muito importantes, que é a equação horária da velocidade e a equação horária dos espaços. A equação horária da velocidade, ela é, matematicamente falando, ela é muito parecida com a equação horária dos espaços no MU, no movimento uniforme. Se a minha velocidade no MU, a minha velocidade ela é constante, e no MOVE, a minha aceleração ela é constante, concordam que aqui no MU o meu espaço varia de forma constante, certo? E no MOVE a minha velocidade ela é quem varia de forma constante. Então, na equação horária dos espaços no MU, S é igual a S0 mais VT. Certo? Pela mesma demonstração que eu falei, pega a fórmula de velocidade, igual espaço sobre tempo, tira o tempo inicial, pega o espaço, pega o espaço final, o espaço inicial, passa o V multiplicando, certo? Que você chega nisso aqui. Na aceleração, vai ser a mesma coisa, certo? Eu tenho a minha aceleração, que é igual ao meu V final menos V inicial, num certo intervalo de tempo. Passo o meu tempo multiplicando, né? Multiplico o tempo em ambos os lados. V é igual a V menos V0 é igual a AT. Certo? Jogando isso aqui, somando V0 em ambos os lados, V é igual a V0 mais AT. Ou, como eu gosto de deixar tudo certinho, aqui a minha velocidade ela vai estar em função do tempo,
meu V de t é igual a V0 mais AT. Ou no caso, eu deixar aqui na... Porque isso aqui é uma função de primeiro grau também. Para velocidade, ok? Isso aqui também é uma função de primeiro grau. Mais V0. Eu vou deixar aqui. Porque aqui nesse caso, minha aceleração vai ser o meu coeficiente angular e minha velocidade inicial vai ser meu coeficiente linear. Eu vou deixar isso bem claro na próxima aula, quando a gente tratar de análise gráfica. Então, nesse caso, para que eu uso essa equação? Para eu descobrir, certo? Qual que é a velocidade que ele vai atingir num tempo específico. Digamos que eu tenho um corpo, certo? Que possui aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, certo? E velocidade inicial, sei lá, ele parte do repouso. Toda vez que significa que ele está partindo do repouso, significa que ele está parado, né? Ele estava parado e começa a se movimentar, significa que ele não possui a velocidade. A velocidade dele era zero, certo? Bom, dado esse contexto, se eu for fazer deixa eu ver. Se eu for fazer algum desses exercícios em provas ou vestibulares, vai ter fórmula? Eu preciso decorar? Sim. Sim. Existem raras universidades, por exemplo, a Unifesp, que dá as fórmulas. A Unifesp, ela dá as fórmulas. Mas, Enem não vai dar fórmula nenhuma. Certo? Essas fórmulas você vai ter que decorar. A da velocidade, a equação horária dos espaços, a equação horária da velocidade. Você vai ter que decorar todas essas fórmulas. Eu vou dar uma dica para você decorar essa fórmula aqui. Toda vez que você tiver para a equação horária da velocidade, a gente costuma lembrar na frase a equação do vovô ateu ou do vovô atômico, né? Por que vovô? Vô de... Esse primeiro vô aqui vai ser o vô da minha velocidade, igual a o outro vô do V0, o espaço mais e ateu, né? O A da aceleração e o teu de T, né? Do tempo. É uma forma de você decorar. Vovô ateu, vovô atômico. Vocês vão ver a equação de Torricelli, que ela é bem engraçada para você decorar, né? Já vou adiantar que tem uma coisinha aí, né? Uma coisinha meio safada aí, né? Mas que bom que você achou legal. Então essa é a forma que você utiliza para decorar essa equação. O vovô ateu ou o vovô atômico. Ah, dá o vovô atômico. V igual a V0 mais AT. Certo? Bom, agora voltando a tirar dessa dúvida aqui que você deu, né? Voltando ao nosso exemplo que eu dou aqui, eu quero saber em quanto tempo, perdão, qual que é a velocidade que ele vai atingir em 10 segundos de movimento, no intervalo de 10 segundos de movimento. Bom, vamos aplicar isso na fórmula? V é igual minha aceleração, certo? Minha velocidade inicial é zero, certo? Zero. Na hora da prova, se a velocidade é zero, não coloca, certo? É mais tempo para você, é menos coisa para você escrever, certo? Na hora da prova, se ele falar do repouso, a velocidade é zero, não coloca, certo? É uma dica para vocês agilizarem o tempo de resolução. Mas como aqui é uma aula, estou deixando aqui. Zero mais. Minha aceleração é 2, certo? E meu tempo é 10. 0 com 0 é 0. 2 vezes 10, a minha velocidade vai ser de 20 metros por segundo. Certo? Qual que é a interpretação que eu tiro disso? Que em 10 segundos, minha velocidade vai ser de 20 metros por segundo, dado que ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, definido isso, existem eu vi poucos vestibulares que dão a equação horária para você, né, de um corpo, por exemplo. Dada a equação horária do corpo a seguir. 5t menos 4. Beleza. Dessa equação horária, né, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a aceleração? Eu quero saber qual que é a aceleração.
Dei simplesmente essa equação horária. Qual é a aceleração, pessoal? Ninguém está sabendo responder aqui qual que é a aceleração aqui? Acho que está meio difícil, né? Vamos lá, então. Lembre-se que na equação horária, tanto na equação horária dos espaços, quanto na equação horária da velocidade, a gente nos interessa, certo? O que vai ficar ali? Né? O que vai aparecer de letra ali? Né? Na equação horária dos espaços, no sorvete, vai só ficar ST. Na equação do vovô ateu, somente V e T. Lembram quando eu defini que V igual a V0 mais AT? Bom, é engraçado que aqui tá. Engraçado que eu inverti isso aqui. Eu fiz isso de propósito. Por quê? Muita gente vai acabar seguindo pela ordem, mas não. É pelos coeficientes que você vai identificar. Os valores. No caso aqui, qual que é a aceleração? Qual que é a aceleração desse corpo? Eu defino a aceleração, né, em unidades do SI, até perdão. Né? Isso aqui vai estar em unidades do SI. Né? A minha aceleração é o meu número que está multiplicando o T. Concordam comigo? Certo? Se aqui o AT ele está multiplicando o T, concordam comigo que o A, nesse caso aqui, vai corresponder ao valor de 5? Porque é ele que está multiplicando ao T. Então, no caso, a minha aceleração desse corpo é igual a de 5 metros por segundo ao quadrado, porque eu defini que aqui ela está em unidades do SI. Se ele simplesmente só der e não falar que está em unidades do SI, vocês colocam 5, tá? Mas ele vai dar. Ele vai falar, dada a equação V igual a 5T menos 4 em unidades do SI, defina, certo? A aceleração e qual que é a minha velocidade inicial. Bom, Rafael, se no caso a minha velocidade é o que não está multiplicando nada, minha velocidade vai ser 4, tá certo? Eba, consegui 4 metros por segundo. Fiz a questão, né? Errou. Tá vendo esse menos aqui? Então, tá menos. A velocidade inicial é menos, ok? Então, nesse caso, a minha velocidade vai ser de menos 4 metros por segundo ao quadrado. E se por algum acaso eu desse a minha velocidade, a minha equação da velocidade, certo? A partir dessa forma aqui. Se eu inverter esses valores, V é igual a 4 menos 5T. Nesse caso, a minha velocidade inicial vai ser de 4, ok, ela é positiva, mas a minha aceleração, ela é menos 5. Concorda comigo? Bom, 8h21, certo? 8h21 eu tenho a gente tem mais 9 minutos. Definir aqui certinho a equação da velocidade do vovô atômico. Pessoal, dúvidas? Tem alguma dúvida dos exercícios que eu dei na semana passada para a gente estar respondendo aqui? Temos mais 10 minutos. Eu já vou finalizar a aula agora. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Priscila, não. Não. Ana Carolina, não. Bom, pelo que eu vi aqui, acho que das pessoas que estão participando, né? Por enquanto eu vi que as pessoas não têm nenhuma dúvida aqui em relação ao que eu falei, certo? Bom, aqui nós temos 8 minutos, certo? Eu vou tentar um exercício depois. Isso. Mas aqui eu te garanto que eu acho que na lista que eu dei para vocês, eu não sei se você só com isso você vai conseguir, tá? Porque ela tem mais outros conceitos junto com os exercícios. Não disponibilizei, mas as fórmulas estão disponibilizadas nos slides, tá? Os slides estão, né? É só você acessar ali o material e as fórmulas vão estar lá, certo? Outra coisa, eu não sei se o Luiz tá aí. O Luiz ele queria falar sobre o fato de vocês seguirem a página de física
do cursinho no Instagram. Só que aqui tá, eu não sei qual é eu não sei qual é o arroba da página de física, então eu vou estar devendo isso para você. Eu tô aqui, Rafa. Eu tô Ah, aqui. está aí. Então fala aí, Luiz, o que Eu você já tinha que envio. falar. Eu queria só aproveitar o momento para voltar um pouquinho naquela questão que você falou de velocidade e aceleração. Eu queria dar uma explicadinha disso, posso? Pode, fica à vontade. Rapidinho. Galera, então, ó, tenta seguir o raciocínio comigo. Vocês estão lá domingão de manhã, todo mundo cansado da semana inteira. Você acorda cedo, né? Ou não também, depende. Mas aí você acordou lá num determinado horário, você vai assistir o quê? Globo Rural, né? Porque domingo de manhã, Globo Rural é de lei. E aí depois do Globo Rural vem o quê? Vem aquele dos carros lá, né? Aquele programa dos carros lá. Aí eles falam, né? Ah, tal carro chega a 100 quilômetros por hora em 5 segundos, né? Daí, a partir disso, a gente consegue diferenciar o quê, né? Os 100 quilômetros por hora é a velocidade que o carro vai estar depois de 5 segundos, né? E a aceleração é justamente a unidade que vai determinar quanto tempo esse carro demora para chegar nos 10 quilômetros por hora. Então, por exemplo, se você for lá e fizer, o carro chegou a 100 quilômetros por hora em 5 segundos, beleza, numa pista de 10 metros, né? Então você pega ali 10 metros, 5 segundos. Então ele andou 5 segundos por 10 metros. Se a gente dividir isso, vai dar 2, vai dar uma unidade de 2, certo? 10 dividido por 5, 2 metros por segundo, correto? E daí a gente chega justamente na aceleração. Então, se a gente quiser diferenciar a aceleração da velocidade, é justamente nesse ponto. A gente pega a distância, aquele Dzinho que o Rafa falou para vocês lá na outra aula, e coloca junto com o tempo que esse carro está demorando para chegar ali. E aí a gente consegue entender tantos metros por segundo. Mas é só isso? Não, porque isso é unidade de velocidade, certo? Metros por segundo. E se a gente quiser chegar na aceleração, ela vai ter aquele ao quadrado. A gente nunca pode esquecer disso. Então, se a gente quiser diferenciar o pé da letra, velocidade é o quanto o carro está andando, né? É a velocidade dele num determinado tempo. E a aceleração é o tanto que o carro demorou para chegar nessa determinada velocidade. Eu espero que tenha ajudado aí, galera. Eu vou mandar aqui o arroba do nosso Insta, e aí vocês sigam lá, que eu acho que foi a Sofia aí que perguntou das fórmulas e equações. A gente vai estar disponibilizando vários conteúdos a partir de agora no nosso Instagram, mas lá nos salvos do Stories já tem vários resuminhos que a gente tem do ano passado. Então tem alguns mapas mentais, já fórmulas nesses mapas, resumos, equações, etc. Aí vocês fiquem à vontade. Eu vou mandar o link aqui na nossa conversa, e aí vocês entrem lá. E aí eu vou. Opa, mandei a coisa errada, foi mal. Mas chegando lá na frente, logo logo quando eu disponibilizar o material para vocês, a gente já vai. Eu vou disponibilizar para vocês também os nossos números, que aí, caso vocês tenham dúvida, vocês podem mandar por Forms e também direto no nosso número, se vocês tiverem vergonha, alguma coisa assim, beleza? Espero que tenha ajudado, galera. É isso aí, Rafa, foi mal. Tá ocupado. Não, tranquilo. Principalmente das listas de exercício que eu tô mandando, certo? Qualquer dúvida, agora nessa lista aqui que eu fiz, eu acho que vocês não vão conseguir fazer muita coisa porque eu peguei alguns exercícios que, né, é uma lista que foi pensada para, no caso da situação em que eu dei a aula completa, ok? Então talvez eu acho que vocês não vão conseguir fazer essa lista de exercícios que eu disponibilizei agora, certo? Porque ainda faltam duas equações para eu demonstrar para vocês. Falta a equação a equação horária dos espaços no mu, né? Em que eu já vou adiantar aqui. É o famoso sorvetão, em que S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E a equação de torre de L, né? Que é V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Quem quiser, quem puder, eu até recomendo que vocês
tirem print, que essas são as outras duas equações. Eu vou explicar essas duas outras equações na aula que vem. Tudo combinado, pessoal? Né? Que só faltam isso aqui para que vocês consigam fazer os exercícios de movimento uniformemente variado. Pessoal, certinho então, né? Se possível, deem o print aqui nessa tela. Estou me despedindo aqui. Espero ter sido muito claro aqui nas aulas. Desculpa se eu deixei algum ponto, né? Se eu em algum momento deixei vocês confusos, certo? E é isso aí. Eu desejo para vocês uma boa noite, que vocês tenham, acho que uma boa aula, acho que se não me engano, de geografia e sociologia. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.